Olá, hoje eu vim falar sobre as garantias e princípios aplicáveis ao processo disciplinar da OAB. O processo ético disciplinar na OAB ele é um procedimento que ele visa apurar e julgar eventuais infrações éticas cometidas por advogados inscritos na ordem. A OAB ela é responsável pela fiscalização do exercício da advocacia e pela aplicação das normas de ética profissional. Os princípios constitucionais que regem a administração pública, eles também são aplicáveis aos dirigentes da ordem e aos atores do processo. Assim, então, como os princípios e garantias constitucionais do processo que visam garantir a participação democrática e a legitimidade das decisões e resultados dos processos. As garantias e princípios, então, aplicáveis ao processo ético disciplinar da OAB são os seguintes. Primeira garantia é o contraditório e ampla defesa, né? Essa garantia é prevista no artigo 5º da Constituição Federal e são essenciais em qualquer processo, seja judicial ou administrativo, pois sem o direito ao contraditório e à ampla defesa não se pode falar em devido processo legal. E o direito ao contraditório efetivo e à ampla defesa são pilares inalienáveis da democracia aplicáveis a qualquer processo, incluindo os processos éticos disciplinares da OAB. Fundamentação das decisões. Esse princípio ele é previsto no artigo 93(10) da Constituição Federal e é necessário para garantir o Estado de Direito e o cumprimento do devido processo legal. A decisão fundamentada é aquela que é motivada, justificada, com elementos de fato e de direito coerentes entre si. Uma decisão que não observa esses parâmetros, ela então não cumpre a obrigação constitucional da fundamentação, o que pode levar à sua nulidade. Publicidade dos atos e limitação às partes e procuradores. A publicidade dos atos processuais, conforme o artigo 5º e o artigo 93 da Constituição Federal, é fundamental para a justiça e ele é inseparável do regime democrático do Estado constitucional. No entanto, nos casos dos processos éticos disciplinares da OAB, que tramitam sob sigilo até o trânsito em julgado, a lei ela impõe limitações à publicidade, permitindo acesso então ao conteúdo apenas às partes envolvidas, seus procuradores e às autoridades que atuam no processo. O devido processo legal. Esse é um princípio previsto no artigo 5º também da Constituição e é o mais fundamental e garante o cumprimento do verdadeiro espírito do Estado de Direito Democrático. Ele assegura a todos o direito a um processo que cumpra todos os procedimentos previstos em lei, bem como, então, todas as garantias processuais e constitucionais. Direito à produção da prova. Ele é decorrente do devido processo legal, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. E esse direito ele é essencial para o contraditório e a ampla defesa. Ele é indispensável para garantir o direito à produção da prova e a consequente direito ao contraditório sobre as provas, assim como se estabelece a vedação das provas ilícitas não apenas no âmbito do processo judicial, mas também no âmbito do processo administrativo disciplinar. Isonomia. Também previsto no artigo 5º da Constituição, esse princípio ele estabelece, então, a igualdade entre as partes no processo, que é um princípio constitucional inerente ao devido processo legal, e o que significa que no processo ético disciplinar é necessário garantir tratamento igualitário às partes envolvidas para equilibrar a influência na formação da decisão. Princípio do estado de inocência, ele é previsto no artigo 5º da Constituição e estabelece, então, que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso significa que somente após um processo em que não caibam mais recursos, em que a culpabilidade do réu seja indiscutivelmente afirmada, é que o Estado, então, pode aplicar uma sanção ao indivíduo condenado. Princípio da oficialidade. Esse princípio, ele determina que uma vez iniciado, o processo deve ser conduzido pela autoridade responsável pela instrução processual, independentemente da vontade das partes envolvidas. Duplo grau de jurisdição ou recorribilidade das decisões. Previsto também no artigo 5º da Constituição Federal
Esse princípio ele é de extrema importância na atuação profissional da advocacia. Embora haja divergência de entendimento no âmbito do STF, o duplo grau de jurisdição ele é considerado um dos princípios constitucionais fundamentais. Na OAB, a sua não observância pode levar à nulidade do processo ético disciplinar. E esse princípio está diretamente ligado ao devido processo legal e ao direito da ampla defesa, sendo essencial para o Estado democrático de direito. Razoável duração do processo. Ele também é previsto no artigo 5º da Constituição e se aplica aos processos éticos disciplinares da OAB, assim como na esfera judicial. A esfera administrativa ela também deve respeitar o princípio da efetividade da administração pública, garantindo que o processo tenha uma duração razoável, de forma então a evitar atrasos e assegurar eficiência e celeridade na condução desses casos. Essas então são as garantias e os princípios fundamentais que devem ser aplicados ao processo ético disciplinar.